Olá! O Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 15ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Antônio Bittar Filho, de 81 anos. Cursou a Faculdade de Direito na instituição Toledo de Ensino, em Presidente Prudente, São Paulo. Militou pouco tempo na advocacia e, em seguida, ingressou na magistratura por concurso público no estado do Paraná. 4 anos depois, pediu exoneração para prestar concurso em Mato Grosso, onde foi aprovado. Jurisdicionou as comarcas de Barra do Bugres, Rosário Oeste, Diamantino, Cáceres, Rondonópolis e Cuiabá. O ingresso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se deu por antiguidade em 1993. Foi membro da Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Justiça em 1999 a 2001. Na gestão 2001 a 2003, foi vice-presidente do TJMT e em 2006 a 2007, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Se aposentou em 2010. Ele tem muitas histórias para nos contar. Olá, seja muito bem-vindo, desembargador Bittar. Muito obrigado pelo honroso convite. Me sinto muito sensibilizado com a lembrança do meu nome. E aqui conosco também a desembargadora, vice-diretora da SMAGES, Helena Maria Bezerra Ramos. Tudo bem, desembargadora? Tudo bem, Marissa. Estamos aqui para mais um programa, para entrevistar mais um colega que já passou por esta magistratura, que contribuiu com seus estudos, com a sua paciência, com o seu trabalho. Muito obrigado, desembargador Bittar, Antônio Bittar, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui conosco, por contar suas experiências, contar como foi o seu trabalho perante este Poder Judiciário, contar como foi a sua experiência para os novos juízes. Obrigada, doutor Bittar. Olha, este é o magistrado mais elegante que eu já encontrei na magistratura. Bondade. Sempre muito bem vestido, com o físico sempre elegante, muito simpático e educado, principalmente com as mulheres. Eu me lembro que quando era Dia das Mulheres ou Dia das Mães, eu sempre recebi uma rosa do Dr. Bittar. Então, isso demonstra a sua experiência de humana e principalmente de cuidado com as mulheres. Obrigada, Dr. Bittar. Vocês sempre mereceram a nossa atenção. Se não fossem vocês, o que seria do mundo? Tá certo. Muito bacana. E, doutor Bittar, a gente já começa falando sobre antes da magistratura, antes do senhor ser juiz, as outras experiências que o senhor teve. O senhor chegou a ser advogado, foi vereador. Conta pra gente as outras experiências. Eu acho que eu não tenho muita história para contar, mas me lembro de certos fatos. Por exemplo, a senhora mencionou que eu fui vereador. Realmente eu fui vereador na minha cidade, chamada São Miguel Arcanjo, uma pequenina cidade, poeirenta, mas muito hospitaleira. Hoje ela é a capital da uva Itália. De lá eu saí para Regente Feijó, fui morar com os tios e eu frequentei a Faculdade de Direito da instituição Toledo de Ensino em Presidente Prudente. Quando ela foi inaugurada, nós de Regente Feijó íamos de ônibus às 6 da tarde e voltávamos às 2, 3 horas da manhã com o trem que saía de Porto Epitácio e descia para São Paulo. Então, com chuva, com frio, com calor, jantado ou não jantado, nós íamos frequentar a faculdade. Era um objetivo que todos nós de lá, especialmente eu, tinha, de fazer carreira. Me formei bacharel em Direito, advoguei como solicitador acadêmico na cidade de Regente Feijó, e lá só haviam 2 advogados. Eu era solicitador, o que hoje eles chamam estagiário,
E o juiz, quando via que um advogado estava impedido, me nomeava. Isso ali me fortaleceu para levar adiante. E era uma espécie de assistência judiciária gratuita, porque me nomeava para aqueles que não podiam pagar advogados. Mas eu recebia deles, sim. Eu recebia o muito obrigado, a gratidão pelos trabalhos que eu andei fazendo, e até de vez em quando me mandavam alguns frangos, algumas pencas de banana, como se fosse pagamento de honorários que eu não cobrava. E, bom, daí eu vi que eu tinha condições de prestar um concurso porque eu peguei uma certa experiência em 4 anos de exercício e abri o concurso no estado do Paraná. Eu fui, prestei o concurso, passei, e lá no estado do Paraná, os concursos para a magistratura eram feitos da seguinte forma: abria-se um concurso para magistratura por 2 anos, o período que o juiz aprovado permanecia na atividade. Nesses 2 anos, se o tribunal não abrisse um outro concurso para vitalício, estes profissionais que passaram no primeiro concurso para juiz substituto tinham que ser dispensados porque não foi aberto o concurso para vitalício. Eu tive a sorte de ser reaproveitado no outro período que o tribunal reabriu. Eu e mais uns 15 colegas. Lá eu fui designado para a circunscrição 8ª, que tem a sede em Cornélio Procópio. Eu atendia as 2 varas, cíveis e criminal, como substituto, é claro. E eu era mandado sempre para responder por Congonhas, São Jerônimo da Serra, Uraí e Nova Fátima. Para responder por Congonhas e São Jerônimos, levava-se quase 2 dias para chegar lá, porque as estradas barrentas, o carro encalhava. Eu não tinha carro, quem me levava era a prefeitura. A prefeitura naquela época, hoje mudou muito, né? Mas ela que suportava todos os ônus que a União e o Estado impunha para o andamento da administração, né? Bom, então eu fiquei por 2 anos. Quando era a férias dos juízes titulares, eu era designado para responder por Foz do Iguaçu. Por quê essa distância de Cornélio? Porque eu era solteiro, então o tribunal evitava mandar um juiz casado, não digo comprometendo, mas dificultando o contato com a família, ou levar a família ou ficar distante da família por 30 dias. Então era designado para Foz do Iguaçu. Naquele tempo, Foz do Iguaçu não tinha mais que 3.000 habitantes. E lá naquela circunscrição, eu tinha que atender também Capanema, Medianeira e Matelândia, no sudoeste do Paraná. O promotor que trabalhava comigo na Foz do Iguaçu, que ia atender Foz do Iguaçu, ele era de São Miguel do Oeste. Para ele chegar na Foz do Iguaçu, ele ia pela Argentina e atravessava a ponte sobre o rio Meira. Veja que sacrifício do promotor. Eu já estava lá na sede, tinha o fórum, tudo. Mas foram bons tempos, sabe? Porque a experiência, a convivência, deixa a gente cada vez com os olhos mais abertos. Mas voltando à história dos concursos, como não se abriu o segundo concurso para vitalício, eu já estava vencendo o meu segundo período de substituto, eu não quis esperar para ser dispensado, eu já pedi exoneração logo, faltando uns 2, 3 meses, para não passar o dissabor de ser dispensado. Aí estava aberto o concurso aqui no estado de Mato Grosso. Falei, eu vou resolver prestar lá. Se não for feliz, eu fico aqui em São Paulo, volto para São Paulo, vou tentando. Porque eu percebi que, como vereador e como advogado, eu sentia que podia falar pelos que não tinham vozes. E foi assim um sentimento de justiça que foi minando na minha alma, que acabei achando, acho que eu tenho que ser juiz mesmo. Parece-me que eu tinha o senso de justiça. Vim para o estado do Mato Grosso,
eram 8 dias de provas, Sim. né? Era escrito, depois vinha para o oral. A cada exame de prova eu falava para a diretora, agora eu já vou arrumar a mala, não vou passar nessa. Ah, essa não foi bem, não sei o quê. Bom, sempre com sorte, acabei indo para o oral. O oral naquele tempo, colega, era feito assim, no salão do fórum que tinha ali na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E então estava a banca formada, né? Quem era a banca do senhor naquela época? Eu me lembro de alguns. Gervásio Leite, Lídio Bandeira, se eu não me engano, Leão Neto do Carmo. Tinha representante da OAB e da ONU. O desembargador Gervásio Leite, ele falava com as mãos, né? Então, seu candidato, não sei o que, e não sei o que, e falava e perguntava. Eu falei, agora dessa vez eu não escapo, acho que eu vou arrumar a mala e vou embora. Aí ele falou, eu vou fazer mais uma última pergunta para o candidato, falou para a banca assim. Uhum. Eu falei, o que será agora, né? Porque veja bem, eu como sendo juiz em 2 períodos no Estado, eles viram o meu currículo, eu falei, eu vou ser triturado aqui, né? Eu falei, eu quero só fazer uma pergunta. Era 1974, ele fez uma pergunta para mim que estava no projeto de votação do Código de Processo Civil. Não tinha entrado em vigor o Código ainda. Nós estávamos em abril de 74 e não tinha sido iniciada a vigência. Ele fez uma pergunta e eu respondi. Eu respondi pelo código que viria a vigorar, viria a viger. Mas por que eu respondi? Porque eu já tinha lido o anteprojeto inteirinho na Folha de São Paulo. Então coincidiu que a pergunta que ele me fez, eu já estava preparado para responder. E assim, da Foz do Iguaçu, onde eu pedi exoneração, a última comarca, me mandaram para Barra do Bugres, comarca de difícil provimento. Não tinha fórum, não tinha luz, não tinha policiamento, não tinha promotor, enfim, não tinha estrutura para ser uma comarca. Para se chegar a Foz do Iguaçu, de ônibus, de carro, levava-se 6, 7, 8 horas, quando não chovia e algum caminhão ou carro, algum caminhão chamados toureiro, que carregavam tora, madeira, não encalhavam lá na frente. Barra do Bugres. Barra do Bugres. Então, Barra do Bugres tinha mais população na zona rural do que propriamente na sede. E o mais interessante é que Tangará da Serra já estava experimentando um progresso avassalador. Era maior que a própria Barra. Tangará, distrito de Barra, e Tangará já possuía banco, possuía exatoria. Tangará não tinha nada. Tudo que se queria fazer, recolher imposto, era Em Tangará. Era em Tangará da Serra, colega. Não, Barra do Bugres. Hein? Não Barra do Bugres. Não Barra do Bugres. Aliás, Barra do Bugres parece-me que só tinha a exatoria. E eu acho que porque exatoria, porque o Estado sempre quer receber os tributos, né? Então, veja bem, não tinha fórum. E eu cheguei a falar com o prefeito, olha, prefeito, vamos fazer uma comissão e vamos bater lá no tribunal, na Secretaria de Justiça, para ver se faz o fórum, porque não, é inexplicável Barra do Bugres, com menos população que Tangará, sem as repartições necessárias, ser sede de comarca que Tangará. Se não sair o fórum, eu vou pedir para transferir para Tangará. Aí eles se assustaram, sabe? Até porque... Só para complementar essa fase, por favor. Até porque uma vez nós fazíamos audiências, um dia na sala daqui, outro dia no salão do cartório, tinha cartório, outra vez num salão, outra vez numa escola, e quase sempre utilizávamos de um salão da prefeitura onde funcionava o Mobral. Então era uma entração de pessoas, uma saída de pessoas, e buscando livro e coisa. Aí que eu brinquei com o prefeito, se não saísse fórum aqui, nós vamos pedir. Aí o fórum saiu em 120 dias. Lá não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas já tínhamos interfones nas salas, chuveiro nos gabinetes do juiz. Ele arrumou um prédio.
Construiu. Construiu? Foi construído um prédio. Foi Olha. o primeiro prédio do fórum na Praça da Matriz ali, foi construído. E o senhor era o diretor do fórum de lá. eu era o diretor. Então também, o senhor é o... também só tinha eu, era vara única, né? Não podia ter outro. E aí eu me lembro que puseram até chuveiro para o juiz tomar banho ali. Falei, escuta, eu fui ver o gabinete do promotor, por que lá não tem ar-condicionado nem chuveiro? Ah, é que eles vêm só de vez em quando. Falei, não, mas não é justo. Ele vem de vez em quando, mas ele precisa tomar um banho, ele precisa de um ar-condicionado. Montaram. Eu era meio subversivo, parece-me que eu era subversivo em favor das coisas certas, né? E assim foi construído o fórum. Por quê? Para o senhor ver a diferença. Naquela época, um chuveiro dentro do fórum para o juiz promotor era uma situação uma fortuna. tão corriqueira, necessária, porque chegava empoeirado, chegava correndo para a audiência, não é? Hoje nós não temos isso no fórum, não temos mais chuveiro no fórum, mas naquela época era uma necessidade. Né? Mas em compensação hoje tem outras regalias, né, que Sim, nós não claro. tínhamos naquele tempo. Uhum. Mas o que também levou o pessoal a se reunir lá na Barra, os chefes políticos, vereador, presidente de Câmara, aí nessa hora eles querem vir aqui falar com o governador. O que levou esse pessoal a vir aqui é que eu fiz uma audiência no meio da rua. Olha que ímpeto, que esse daí parece que é o... O senhor fez propositalmente? Fiz propositadamente, mas em homenagem a uma testemunha. Na verdade, nós íamos fazer audiência lá na sala da prefeitura do Mobral, mas o responsável pela sala tinha ido com a chave para almoçar e já era 14h e não voltava. E uma testemunha já tinha vindo 2 vezes para fazer audiência. Na terceira ele veio, perguntei para ele assim, o senhor mora onde? Eu moro lá para o lado da Saloba Grande, deve ser um lugar, um riacho, córrego, distrito. Falei, mas por que o senhor veio aqui daqui 35 quilômetros? Eu venho, doutor, a pé, para depois pegar uma carona para vir aqui 35. Olha, o senhor quer ver uma coisa? Dá licença. Ele ergueu a botina, tirou para ele, até cortei meu pé para vir aqui. Falei, mas por que o senhor veio? Então não viesse. Ele falou, mas se eu não viesse, o juiz mandava me prender. Olha que coisa. Então não era para eu fazer uma audiência ali? Aí o senhor fez na praça? Fiz ali na sala, entre a porta da prefeitura e o posto de saúde, tinha uma sala comprida onde ficava todo mundo, tinha cadeiras, banco para o pessoal ser atendido. Chamei o escrivão, que era o Benedito da Costa Salles, Pranteado Salles. Falei, Salles, o senhor se incomoda de fazer audiência aqui? Ele falou, não, se o senhor mandar, nós fazemos até ali embaixo da ponte. Eu falei, bom, Salles, então nós vamos fazer em homenagem à testemunha, até porque a audiência é pública. Por que não fazer? É pública. Foi aí que, eu me lembro perfeitamente, tinha um Ayrton com R. Lá de Cáceres, ele era escrivão, era candidato a deputado. Ele estava passando por lá e o doutor José Maria Toledo, advogado, fotografaram e trouxeram para o governo. Aí que saiu o fórum em 120 dias. Muito bem. O senhor chegou até a usar lampião, né? Ah, o senhor realizou sim, aí? Isso daí realmente. Na minha judicatura em Barra do Bugres, aconteceram 4 eleições. 2 para deputado, uma para prefeito e outra emancipação política de Tangará da Serra. E as eleições os sufrágios eram contados manualmente e nós não tínhamos energia para trabalhar até a noite. A energia acabava, era motor, desligava às 9 horas. Eu pedia para prorrogar mais um pouco, eu diria que a SEMAT na época, deixava um pouco mais. Achavam que estava fazendo um grande favor em deixar um pouco mais para furar a eleição. Então, nós encerrávamos, mas as eleições eram apuradas assim, quando desligava o motor, com 4 lampiões de gás. Aqueles liquinhos que eles falam, né? Lampiõezinhos, um em cada ponta da mesa. Eu tive o cuidado de, em volta da mesa, fazer um cercado de madeira que
politicamente e jocosamente chamam chiqueirinho, né? Já viu falar isso, né? Chiqueirinho. Então era esta mesa aqui, e aqui fazia uma espécie de balcão onde o candidato, onde o curioso, o fiscal, o delegado né? do partido ficava assim olhando, mas ficava com visão aqui. E nós contando o voto manualmente. E foi assim que fizemos 4 eleições, emancipamos Tangará da Serra, e depois, por força da própria natureza e da função, eu fui promovido a Rondonópolis, de lá à capital. Foi assim. Foi assim a vida lá. Agora, eu devo... Mas o senhor foi em quais comarcas? Barra do Bugres foi a primeira. Sim. Veja bem, eu fui juiz em Barra do Bugres, mas quando os juízes de Rosário, Diamantino e Cáceres tiravam férias, que era janeiro e julho, tempo chuvoso, eu ia substituí-los. E muitas vezes eu dormia na estrada com o escrivão, ele tinha um carrinho, um Volkswagen, e a gente parava, amanhã de manhã passa um trator, passa o e leva. Não, o senhor estava com o carro mais moderno da época. O Fusca? O Fusquinha era o único carro que eu tinha que passava dentro das costas e atravessava. Vinha aquela enxurrada da poça d'água no para-brisa que parou, mas atravessava. Vai molhar. Mas tinha vezes que tinha um carro parado na frente e aí não tinha passado. Tinha que esperar. Eles falavam, aí vem a patrol. Eles falavam patrol para aquelas máquinas, né, escavadeiras, não sei. E assim foi, né? Agora, o que... Depois de Barra do Bugres, o senhor foi para onde? Rondonópolis. Aí o senhor foi promovido a Rondonópolis. De lá aqui, né, para a capital. Mas eu devo pôr em relevo que quando eu estava na Barra do Bugres, eu era solteira e tinha minha namorada em São Paulo que estava me esperando há 11 anos. Nossa Senhora! Paciente ela, né? É a sua esposa até hoje? Paciente e é minha atual esposa. Até hoje. Que bacana, né? Valeu a pena, né? Por favor. O senhor até se emociona, né? Pois é. Com 81 anos, a gente tem direito a emocionar, sim. Olha, sabe, doutora, eu acho que eu sempre fui sensível, sabe? Eu vejo assim a pobreza, eu vejo a falta disso, falta daquilo, eu me sensibilizo mesmo, não é um... O juiz tem que ter este lado humanista, né? Em todas as áreas, família, no criminal, né? Temos que olhar o ser humano como homens, né? Como verdade. Ser humano, né? A colega tem razão. E eu, aqui na capital, passei por várias varas. Fui juiz também da vara de família, de modo que aquilo a gente ouvia o casal, ouvia a esposa, ouvia o marido que vinham para se desquitar. Aquele tempo desquitar, não era divórcio. Não. Mas eu tinha o cuidado, não quero com isso contar vantagem, não é vantagem nenhuma, porque era obrigação, e eu o fazia com amor. Eu ouvia primeiro a mulher, sempre dando preferência às mulheres, né? Em separado. Depois ouvia o marido, depois ouvia os dois. Nunca consegui reconciliar o casal. Apenas um casal foi reconciliado por mim, e eu falei, então os senhores saem juntos agora, de mão dadas, e vamos tomar um sorvete ali na esquina. E eles saíram. Que bacana, né? Que, inclusive, o senhor tinha uma visão humanizada, né? Para quem cumpria pena, por exemplo. Eu me lembro. Hoje isso é mais natural, mas conta pra gente. Eu acredito, para finalizar, eu me lembro que ao saírem do meu gabinete, os dois de mão dada ainda... olharam para mim. Isso me emocionou muito, como eu estou emocionado. Acredito que fiz o que tinha que fazer. Hoje, eu entendo perfeitamente, o progresso urge e não espera. É claro que a informática, a internet, tudo veio a bem da humanidade e do progresso. Mas tem uma coisa que eu observo, com todo respeito, parece que meus juízes não têm mais face. A gente não conversa com o juiz, não vê no despacho, no gabinete,
na sala. Não quero com isso desmerecer o trabalho de nenhum colega juiz e nem jamais poderia me insurgir contra esse progresso. Mas antigamente era fácil, um advogado entrava no gabinete, se anunciava, a gente tendo aquele espaço para atendia o advogado, ele expunha a situação, trazia a petição em mãos para despachar, depois ia para o distribuidor. Muitas vezes eu perguntava para o advogado, mas doutor, o senhor está falando tudo isso para mim? Isso é certo? Está na petição que o senhor fez? Ele fala, está sim. Então não se preocupe, eu sei ler, eu vou ler para o senhor a petição para poder despachar. Mas eu atendia, eu ouvia. Não quero dizer que eu sou o herói, que eu sou melhor que ninguém. Nós juízes, os outros juízes também acreditam que eu vivo em seus gabinetes. Eu acredito que a senhora foi atendida muitas vezes por juízes, será que não? Né? Parece-me que sim, porque naquele tempo não era internet, não era digitalizado, né? Pois é. E assim, não era videoconferência, né? Não era videoconferência, pois é. Então... Aliás, naquela época, a gente dava sentença na máquina de escrever, né? Até hoje eu faço o meu trabalho pessoal com a máquina de escrever. Não tenho computador, não sei ligar computador, nada. Mas... Somente o celular. É o celular que até mal sei manipular também. A senhora não viu que a senhora que pôs o silencioso para mim? Mas veja só. Nessa questão da máquina de escrever, quando eu vim como desembargador, eu tinha também uma máquina. Eu batia o meu voto, redigia meu voto à máquina. Mas aí eu passava para os assessores, olha, você digita esse voto, você digita esse voto, você digita. E traga para mim que eu quero olhar. Porque eu me desgastava, diluía minhas forças muitas vezes em ficar explicando que aqui não tem vírgula, aqui não tem ponto e vírgula, não comece a frase com gerúndio. Até isso eu não me poupava. Isso nós fazemos até hoje. Faz, né? Porque, veja bem, o juiz, o desembargador, vai assinar o trabalho. Agora, onde não tem crase, coloca crase, onde tem crase, não põe. Eu me desgastava. Depois tinha uns que falavam, mas o juiz é exigente. O desembargador, na época. Eu falei, não, mas se eu não orientar, vou assinar coisa errada. É assim. Mas não estou contando vantagem, não. Isso daí acredito que todos os colegas desembargadores, a senhora deve ter feito, porque a senhora não vai assinar uma coisa com uma redação horrível do português mal utilizado, não é? Desembargador Bittar, vamos falar da época que o senhor foi juiz criminal. O senhor tem alguma coisa para nos contar? Como o senhor agia? Alguma coisa diferente, né, que possa passar como experiência para os juízes? Como juiz... O senhor disse que tinha uma história de uma saidinha. Como é que é essa história aí? Ah, verdade. Na Barra do Bugres eu fui juiz de civil, criminal, de menor, de júri e tudo. É verdade. Eu visitava a cadeia tinha 14, 16 presos. Não era cadeia, era uma sala que servia de delegacia. Nos fundos tinha um quartão grande lá, que ficavam todos os presos reunidos ali. E mais ao lado, com livre acesso para cá, tinha 2 porcos desse tamanho que o escrivão criava ali na coisa. Olha, imagina uma coisa dessa no terreno ali, e o porco entrando e saindo no meio do... Eu visitava, eu via aquilo e falei, olha, o senhor vai tirar isso daqui? Isso aqui não é possível, isso é desumano. Tirou. Também, eles dormiam praticamente no chão, alguns tinham umas redes esfarrapadas, mas coincidiu que lá aconteceu de eu expedir uma precatória de prisão para um sujeito, não me lembro se era de Andradina, ou era daqueles lados lá de São Paulo, que estava trabalhando numa marcenaria, numa serraria. Eu falei, olha,
Parece que o nome dele era Aloysio, uma coisa assim. Falei, olha, você que trabalha lá, você vai falar para o seu patrão mandar umas tábuas e prego, nós vamos fazer uns beliches aqui para os presos. Fizemos umas 3, 4 camas, assim, eles chamavam o quê? Giral, né? Essas camas se chamavam giral. Fizemos. E agora? Não tem colchão, não tem nada. Vou dar um pulo, um salto muito grande, que eu passava minhas férias lá em São Miguel Arcanjo, na casa da minha família. Minha irmã tinha uma loja. Eu comprava 8, 10 cobertores, esses tipo casa pernambucanas, corta-febre, que o senhor puxa para cobrir o rosto, descobre o pé. Eu comprava, punha no carro e levava para a delegacia. Mas eu acho que isso não deveria estar falando, sabe por quê? Porque é o que a gente faz, a direita faz, a esquerda não deve saber. A caridade que a gente faz, eu sou de opinião que não deve fazer. Eu estou falando isso para mostrar as necessidades que eles tinham. E o Estado não via isso. Então, não estou falando para me envaidecer. Se vocês quiserem cortar, pode cortar, porque... Não se preocupe. É para mostrar que, naquela época, o Estado não estava o juiz nem... era próximo, né? O juiz... Às vezes, tirava do seu próprio bolso para socorrer. Para socorrer, ou para o processo andar, né? Quantas vezes a gente chegava nas comarcas e tinha que comprar móveis, porque a sala de audiência não tinha móveis, né? É verdade. Eu, pelo menos, fiz isso. O senhor fez isso? É verdade. E digo mais, todas sextas-feiras, aliás, antes de falar isso, eu gostava de fazer horta. Como eu morava numa casa lá que era custeada pela prefeitura, era patrimônio da prefeitura, não pagava aluguel. Sábado e domingo, eu solteiro, minha namorada a 1.100 quilômetros de distância, eu fazia canteiros de hortas. Eu gostava, até me chegaram a brincar comigo que eu devia ser agrônomo. E eu fazia a horta, tinha gente que passava na rua, batia no palma, falou, o senhor me vende um alface? Eu falo, não, eu não vendo alface. A senhora vai levar esse e leva um pouquinho de semente para a senhora vai plantar. A senhora vai ver como nasce, a terra aqui é boa. Então eu fazia horta e toda sexta-feira eu tinha um amigo solteiro também, que ele estava morando num escritório que ele tinha, agrônomo. Ele dormia atrás do balcão que ele tinha, numa colchonete. Falei, vem aqui em casa dormir, tem 3 quartos, eu estou aqui sozinho, a cozinheira faz comida para nós, não tem problema nenhum. Eu pegava esse rapaz, nós fazíamos um sopão para eles, emprestava o panelão da dona Dercy que tinha um hotelzinho lá onde os ônibus paravam como se fosse... Ela emprestava o panelão e emprestava um bule desse tamanho, desse tipo de acampamento. Eu fazia o sopão com aquelas verduras que eu tinha e pão. E tinha um rapaz que sempre era preso por bebedeira, ele é dono de açougue. Eu falei, você vai mandar aqui um pouquinho de músculo, tutano, e eu fazia o panelão para eles. E esse Carlos... E esse sopão o senhor dava para quem? Esse sopão, eu pedia para o Carlos, você leva para os presos, eles estão passando fome. Até porque difícil ter um inverno aqui no estado de Mato Grosso, não é muito frio, mas Barra do Bugres deu um frio certa vez. Por isso que eu levava aqueles cobertorzinhos, que uma vez eu fui dar uma olhadinha lá na frente da cadeia, olha, dá licença, eu vou me levantar. Tinha preso dançando com preso para se aquecer e uma fogueira ali do lado. Acredita uma coisa dessa? Preso dançava com preso para fazer o movimento, agitar o sangue. E a gente percebe que o senhor sempre se emociona, né, ao lembrar dessas histórias. Mas por isso que eu fiz aquela audiência na rua. Hoje, talvez eu não fizesse, porque aquilo eu acho que foi um roubo da juventude, né? Mas, veja bem... O senhor permitia que presos também trabalhassem fora da cadeia ou não? Sim. Eu não gosto de falar as coisas que faço, mas me provocou. Então, como tinha 14, 16 presos, eu falava para o delegado lá, que era... Naquele tempo era nomeado o delegado, né? Punha um, punha outro. Eu falava, senhor, veja quem é de bom comportamento aí. Quase todos os presos moravam em Nova Olímpia ou Tangará da Serra, porque ali tinha desmatamento, e aí briga, facada, lesão corporal, até homicídio. Os bons, o senhor vai fazer uma lista para mim.
chegava o Natal, eu redigia uma petição para que eles assinassem, pedindo para passar o Natal. Então eu fazia assim, eles faziam a petição, eu mandava juntar no processo deles, de réu preso, o promotor se manifestava. Sempre o promotor se manifestou favoravelmente. Eu gostaria de reconhecer a postura e a concordância do saudoso e pranteado Miguel Perry. O senhor quer tomar uma água? Mais Pode uma tomar aguinha? mais uma aguinha. Ele concordava, então eu concedia para ir passar o Natal, e no verso da petição, com a anuência do promotor, já disse isso, eu punha espaços para que ele se apresentasse. Se fosse em Nova Olímpia, se fosse em Tangará, onde ele morava, lá tem juiz de paz, lá tem vereador que atende Barra do Bugres, tem o prefeito de... Já tinha prefeito em Tangará, tinha padre, tinha pastor. Você se apresenta a uma dessas pessoas porque eu quero assinatura aqui, para provar que você foi. Então, o que acontecia? Eles iam, traziam, eu mandava juntar no processo e visto o promotor. Aí o promotor, nada a opor. O que acontecia? Esses 5 ou 6 que iam para o Natal, depois eu mandava 5 ou 6 para passagem de ano. Fazia um revezamento. E sabe que nenhum deles fugiu? E foram construir a ponte de concreto que hoje tem lá na Barra do Bugres, não tinha mão de obra. Não tinha mão de obra, falei, olha, vamos fazer o seguinte, mandei, eu não sei quem que eu mandei, acho que um escrivão, vai lá falar com a empreiteira lá, se não quer mão de obra, se eles pagam salário para os presos aí de bom comportamento e tal. Bom, resultado, eles aceitaram. Toda vez ia 8, 10 presos, eles pegavam uma caminhoneta C10, iam na cadeia, pegavam os presos, com autorização, conforme eu lhes falei. Levava ali para construir, porque o concreto tem que ser 24 horas, né? Não pode parar. Então, eles trabalhavam e com o rendimento, eles compravam bambolê. Falei, mas o que você fez com o dinheiro? Comprei bambolê, comprei toalha. Mas o que é bambolê? Você é homem brincar com bambolê? Porque bambolê na minha terra é aquelas... Como é que chama aqueles... Argola que... Brincava, criança brincava. Falei, não, bambolê é chinelo de dedo. Olha que barbaridade. E aí, tá dormindo no chão? Não, estou dormindo no giral. O que é giral? Eu não sabia o que era giral. É aquelas camas que eles faziam. Porque o rapaz da madeira, da serraria, lembra que eu falei, o preso, ele trouxe madeira e ele era carpinteiro, ele fez lá uns 3, 4 estradas para eles dormir. Bom, construíram a ponte e todo fim de semana a empresa costuma pagar os pedreiros, né? Aí a determinação era que esse valor era depositado em banco. Barra não tinha banco. Então era depositado no Banco Financial, existente na época, em Tangará da Serra, com retenção de 1/3. Eles podiam usar só 2/3. 1/3 ficava retido para que quando saíssem eles levassem com ele o dinheirinho. Era uma espécie de poupança, né? Olha. Bacana. Mas me chamaram de louco de deixar preso sair sozinho e voltar sozinho, mas não fugiu ninguém. Não sei mais o que eu posso falar sobre isso. Eu vou ficar falando de mim, fica meio cansativo até. Não, mas a gente tem mais coisas para saber, né, sobre o senhor. Inclusive, o senhor foi presidente do TRE, foi vice-presidente, corregedor ouvidor e o primeiro presidente a entregar o resultado das eleições no mesmo dia. É verdade, mas isso pode ser que tenha sido uma coincidência própria da carreira, porque se eu não fosse presidente ou vice-presidente, outro seria, né? Mas eu fui vice-presidente do Tribunal de Justiça, depois também eu fui vice-presidente do Tribunal Eleitoral, cumulativamente com corregedoria, ouvidoria. E
me disseram que eu seria também diretor da Escola da Magistratura Eleitoral. Eu falei, mas aqui tem Escola da Magistratura? A professora Janes me mostrou lá umas estantes, todas essas caixas aqui pertencem à Escola da Magistratura. Mas onde que é essa escola? Vamos ver. Não foi instalada ainda. Ué, mas então não tem escola? Não tem. Foi criada, mas não tinha. Aí eu falei, então nós vamos instalar. Instalamos. Instalamos a Escola da Magistratura, chamamos ministros do TSE a darem palestras, e deram várias palestras. Eu me lembro de alguns, mas não estou lembrando a fisionomia, mas não me lembro muito o nome deles, de alguns, mas excelentes. As palestras lotavam o plenário. Bom, então fui vice-presidente do tribunal, corregedor. Como presidente, já era um ano de eleições. Eu me reunia em polos regionais com juízes, promotores, delegados de partido, marcava aquela data para o encontro. Sim. Então teve Cáceres, Rondonópolis, Juína, essas cidades longe, Sinop, Alta Floresta não, Sinop, Colíder e tal. Olha, chovia de pessoas, especialmente promotores, juízes. Alguns juízes que não eram de Colíder, que a solenidade era lá, ia o juiz de lá, mas os juízes da região também iam, frequentavam, embora eu fosse outro dia na comarca deles, mas eles tinham interesse em vir. Então, juízes, promotores, prefeitos, presidente de câmaras, candidatos a vereador, candidato a prefeito, comandantes de quartéis, de batalhão, tudo para saber da segurança também. Olha, era prazeroso. Se eu falar dar uma aula, eu vou me chamar de professor, mas era prazeroso fazer essa conversa, essa palestra espontânea com todos e abrir depois um espaço, encerrado as explicações eleitoreiras e eleitorais, eu abri espaço para quem quisesse fazer perguntas. Fazia pergunta, eu respondia, dizia o artigo tal, mas então pode isso, não pode aquilo. E é isso, fiz. E com isso, nessas comarcas que eu passei, eu consegui dos prefeitos o compromisso de cederem terrenos para a construção dos cartórios eleitorais, porque as prefeituras bancavam os aluguéis dos cartórios eleitorais. Mas nas minhas palestras, nos encontros, eu dizia, olha, prefeito, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta para o senhor não tem obrigação nenhuma de estar se onerando e pagando despesas que são da União ou do Estado, porque eles pagavam os aluguéis, né? Falei, vou fazer o seguinte, o senhor faz um projeto de lei, manda para a Câmara Municipal aprovar a doação de um terreno para a finalidade específica de construção do cartório. Então, o senhor que começou com esse movimento do TRE de em todas as comarcas ter uma sede própria de um cartório, que era sempre dentro do fórum, né? Foi. Eu, se me permitir, até mostro o folheto que eu tenho aqui, mostrando cada lugar, cada polo, falando com o prefeito. Eu acho que aqui, o lançamento da pedra fundamental da Casa da Democracia, né? Porque inclusive o senhor participou, né? O senhor que iniciou a construção da Casa da Democracia. Eu que iniciei, lancei a pedra fundamental, porque eu tive o cuidado e o trabalho de me dirigir até Brasília, no Congresso Nacional, para conversar com os representantes parlamentares de Mato Grosso, pedir verba para eles. E consegui uma verba de 6 milhões de reais. Cada deputado federal ou senador que estava no seu mandato me ofereceu 1 milhão. Quer dizer, eu não peguei o dinheiro na mão, mas foi depositado na conta do tribunal para a construção. E foi feita a construção, aí a Casa da Democracia. E aí, do lado tem alguns locais onde fizemos os polos regionais, onde eu conversava com os prefeitos para que eles doassem um terreno. Mas para doar o terreno,
tinha que ter autorização legislativa. Falei, olha, prefeito, é melhor que o senhor doe um terreno que eu, como representante do tribunal, me comprometo a dar 50% das despesas da construção de cada cartório. E o Tribunal Superior, o tribunal, vai dar o resto. Isto também porque, além de ser vantajoso o senhor sair dessa despesa, o senhor veja, o senhor deliberadamente, espontaneamente paga os aluguéis. Mas será que isso daí não está infringindo a lei de responsabilidade fiscal? Que o senhor está desviando uma verba de tal lugar para pagar uma coisa que não é de sua responsabilidade? Oh, meu, não tinha pensado. Então vamos fazer o seguinte, vocês doam o terreno e se livra dessa. Porque amanhã não custa vir uma denúncia contra o senhor por malversação de verba pública. Verdade. Olha que barbaridade. Será que outros colegas... Então, o senhor também, além da escola judicial do TRE, né, da eleitoral, o senhor também começou, então, a ideia e a construção... Das doações de fez o terrenos. projeto da Casa da Democracia, que está aí até hoje. É verdade. Muito e se bem. for falar de doação de terrenos, eu estava na vigência da vice-presidência. Eu conversei com o também pranteado Domingos Sávio Brandão de Lima, então secretário de Justiça, né? Consegui dele um terreno de 100 por 110 em Rondonópolis para a construção do Fórum de Rondonópolis. Teve pessoas que falaram, mas 100 por 110 é muito pequeno. Não estavam querendo aceitar. Falei, olha, pega de mão cheia, 100 por 110, amanhã vai ampliando. É melhor 100 por 110 do que nada. Dito e feito, construíram o fórum. Mas eu não assisti à inauguração. Com referência à eleição que a colega daqui falou da primeira noite, no resultado, eu estive no TSE, falando com o diretor tudo, eu pedi 80... Como é que fala telefone, microfone, Global Star? É isso que fala? É telefone. É telefone Global Star. Pedi 80 para distribuir para as zonas eleitorais, sedes eleitorais. Eles mandaram 60. Com isso, as comunicações do resultado de Barra, de Cáceres, de Juína, coisa, já vinha na hora. Por isso que o resultado saiu na mesma noite. Quando fui entrevistado lá no centro de eventos, Pantanal, né? O senhor prevê esse resultado quando? 2 dias, 3 dias? Falei, prevejo até às 10 da noite. Alguns jornalistas ali, mas como? O senhor vai, escute só, prevejo até às 10. Não foi até às 10, foi até a meia-noite. Porque lá num local chamado, se não me engano, Ariranha, para o lado de Alto Garças, a comunicação não chegou por causa do excesso de chuva. Aí determinamos que o juiz mandasse uma viatura até lá. Foi uma caminhoneta Mitsubishi, encalhou na estrada. Comunicaram que estava encalhado, mandamos outro, encalhou também. Mas por fim, à meia-noite mais ou menos, veio o resultado de lá, de modo que fechou no mesmo dia. Coisa que naquele tempo, com votação até por manualmente apuradas, eu não me lembro se também com esse processo informático demorava-se 4, 5, 6, 8 dias, não? Lembra-se disso? Sim. Era uma demora, mas não me lembro se era só por causa do manuseio ou porque também tinha, ou aguardava-se resultado. E tinha aquelas aldeias, a aldeia Capoto, a 200 quilômetros de Juína, tinha que mandar a equipe levar a urna e apurar. E, ó, eu falo com uma grande alegria, não houve nenhum recurso de nenhum candidato, nenhuma impugnação, nenhuma reclamação, nenhuma contestação, quer pelo resultado, pela forma do trabalho, ou por que fez isso, ou por que não fez aquilo. Olha que maravilha. Mas isso tudo eu devo
Eu pensava, então, depois dessa, de eu sair de presidente do tribunal, porque eu fiquei só um ano e pouco, não fiquei 2 anos. Antigamente ficava 2 anos vice-presidente e 2 anos presidente. Olha, se eu ficasse esses 2 anos como vice-presidente e como presidente, eu falo sem remorso, sem preocupação em agredir ou fazer alguma coisa desse tipo. Eu acho que eu teria condições de produzir um pouco mais, porque no pouco tempo fizemos aquilo que, na proporção do tempo, até que foi bastante. Construir uma casa da democracia, construir terrenos para cartório, conseguir terrenos para fórum. O senhor falou que, quando chegou no TRE, descobriu que lá tinha uma escola da magistratura, né? Ah, sim. E aí o senhor acabou ajudando para instalar a escola da magistratura do TRE. Mas eu me lembro que, em 1985, eu estudava, ainda não era juíza, eu estudei na primeira turma da escola da magistratura, e o senhor foi meu professor. Mas aqui no Tribunal de Justiça. Aqui no Tribunal de Justiça, na Escola da Magistratura que não do era Tribunal essa, de Justiça. Não era essa o nosso diretor era o professor João Antônio Neto. Exatamente. E o senhor foi meu professor de Direito Civil nessa escola. O senhor se lembra disso? Eu me lembro, eu via o seu trabalho, eu elogiava. Acho que eu te elogiei várias vezes o seu trabalho. A senhora era terrivelmente estudiosa. Oh, muito Nossa, obrigada. as perguntas que a senhora fazia. E tinha outra também que fazia muita pergunta, aquela Morim, a filha da doutora Flávia, a filha da doutora Yolanda, também perguntava, né? Vocês não davam folga, vocês... Mas isso que é importante, o diálogo. O diálogo. Não era um contencioso, não era uma discussão que se opunha ao que estava sendo falado. Era uma discussão para melhores esclarecimentos. E vocês faziam perguntas inteligentíssimas. Então, o senhor tem uma relação com a Escola da Magistratura, o senhor foi um dos primeiros professores, né? Então, é uma honra para nós termos o nosso primeiro professor aqui hoje, dando uma entrevista para nós. Eu é que agradeço a lembrança do meu nome para esse convite e a honra total vou encampar para mim. O senhor foi um juiz assim muito dedicado, trabalhava muito. Eu me lembro porque eu era convocada pelo senhor como presidente da Câmara, né? Eu trabalhava como juiz auxiliar, né? Como juíza convocada na sua Câmara. Me lembro. Então, eu convivi com o senhor e vi que o senhor era um homem muito trabalhador, né? O que não é favor, é obrigação. É né? Obrigação, mas a gente trabalha muito, o juiz trabalha muito, não é, doutor Bittar? De modo geral, o juiz que é dedicado, que é comprometido com a coisa pública, ele trabalha muito, né? Porque o serviço não acaba, né? Então, eu pergunto ao senhor, o juiz precisa de uma área, um período de lazer, precisa ter um momento, precisa ter um hobby, alguma coisa que lhe ajude a enfrentar esse trabalho todo? Você precisa do que você falou? De um hobby, de um lazer, de alguma coisa extra. O senhor tinha algum hobby? O meu hobby, o que era? Eu me considero naturalista e ambientalista. Eu preservo a natureza, eu gosto de fazer canteiros, esse era meu hobby, né? Agora, não tinha muito tempo naquela época, tanto é que eu sacrifiquei momentos da minha família para cumprir aquilo que estava à minha disposição. Por exemplo, muitas vezes eu deixei de carregar, naquele momento, um dos filhos que vinha no escritório, no meu gabinete lá em casa, para não, papai está ocupado, papai está... Quando, em verdade, eu deveria colocá-lo no colo e falar, ajuda o papai aqui, ajuda a fazer. Mas, por erro de pedagogia, é pedagogia isso, né? Didática não, né? Pedagogia. Por erro disso aí, muitas vezes eu sacrifiquei momento. Alguma vez a criança vinha para o meu lado,
receber um carinho. Então, o senhor orienta os novos juízes a ter um momento de lazer e de família também, né? Não só trabalhar. Eu recomendo, até não sou eu, a lei do esforço físico, até a lei trabalhista, até as máquinas param para serem lubrificadas e reparadas. Muitas vezes param para descansar o motor que está quente, para resfriar o motor. Por que o humano, que não é máquina, não vai poder ter o seu lazer? O que eu penso sobre o lazer do magistrado é um lazer sadio, é um lazer que lhe satisfaça o seu aspecto físico, com família e tudo. Eu só não acho muito, não sei se elegante ou simpático, se nesses lazeres os juízes se exporem muito na mídia. Não estou criticando ninguém, porque eu não sei de alguém que faça isso. Eu estou dizendo que eu não vejo isso agradável. Se isso acontece, cada um faz aquilo que tem o seu arbítrio de fazer, não é? É verdade. Estamos encaminhando aí para quase o final do nosso programa, mas é um prazer. a gente queria saber do senhor o legado. Que legado que o senhor acha, né, que o senhor deixou aí durante todo esse período na magistratura? Legado? Olha, eu não... Sinceramente, essa é uma resposta muito difícil para mim, porque... Que exemplo o senhor deixou para magistrados, para sua família? Para a minha família? Para a magistratura e para o povo. Não, eu sempre enalteço que todos têm a virtude, tem que ter a virtude da idoneidade, da honestidade, dos respeitos às causas públicas, aos bens públicos, e que ajam com honestidade, respeitem a natureza. Isso daí é uma coisa que todo cidadão, por si só, deveria possuir como virtude, não é? Então, em casa, muitas vezes, não sei se vai constar, a minha família, pai, o senhor não faz pergunta para a gente, o senhor interroga. Porque eu falo para eles, olha, nós temos que cumprir horário, respeitar o próximo, não furar fila. Eu, por exemplo, não furo sinal vermelho, nem furo fila, Agora, isso daí não sei se vai constar, não precisa constar. Então, eu prego o respeito ao ser humano, a honestidade e a disciplina que cada um deve ter. Disciplina no horário, disciplina na conduta. É isso, né? E aproveitando esse gancho, desembargador, a gente encaminha para a nossa última pergunta. Quais conselhos que o senhor daria, que o senhor deixa, né, para os novos juízes que entraram agora, inclusive, e para os juízes que ainda estão atuando? Bom, se servir como conselho para os juízes, acredito até que eles não precisam, porque já estão preparados, é que se mantenham firmes na sua postura social e funcional, e que, como eu já disse antes, o magistrado não deve se servir do cargo para si, mas sim servir o cargo para a distribuição da verdadeira justiça. Porque, conforme já foi dito, olha aqui, para os juízes, 3 coisas devem ser feitas por um magistrado: ouvir atentamente, considerar sobriamente o que ele está ouvindo e decidir, claro, imparcialmente. Por quê? Eu fiz questão de anotar aqui, porque o juiz é a pessoa de quem tudo se espera, a quem tudo se cobra e contra quem tudo se volta. Então,
os magistrados, novatos, os mais antigos, devem ficar sempre atentos. Não descuidar dessas virtudes tão necessárias ao exercício dessa nobilitante carreira. Muito bacana, desembargador Antônio Bittar. O nosso tempo chegou ao fim. Foi muito bacana o nosso bate-papo. O senhor tem muitas histórias que eu tenho certeza que vão servir de bons exemplos aí para quem vai acompanhar essa entrevista. Muito obrigada por o senhor ter comparecido ao nosso encontro aqui. Eu repito aquilo que eu já disse. Quem agradece sou eu, pela lembrança do meu nome, e porque, com isso, eu sei que não sou tão esquecido como eu pensava. E, para finalizar, eu devo dizer que fui convidado ontem para fazer parte da ADESG, que é o curso superior da Escola de Guerra. Então, estou sendo lembrado por vocês, tão gentilmente me convidaram, e até pelas Forças Armadas, que eu sempre tive um especial apego por elas, não é só o Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica e pelas Forças Auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, tal. Porque eu também, no exercício da magistratura, sempre fui convidado e sempre me fiz presentes a essas solenidades institucionais que, quando se lembravam, e sempre me lembraram de me convidar. Aliás, eu penso que de 20 desembargadores, acho que era eu e de vez em quando um outro que comparecia. Mas sem que isso seja demérito. Se não compareciam, certo, porque estavam impedidos por um motivo qualquer que eu respeito e reconheço. Desembargador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu fiquei muito feliz em reencontrá-lo, né? Sou muito agradecida ao senhor pelo prestígio que o senhor sempre me deu como magistrada, né, pela sua educação, pelo seu carinho, né, eu parabenizo, né, pela sua postura de sempre ético, sempre gentil com as mulheres, com as juízas. Eu sei que as juízas tiveram algumas dificuldades lá no passado, não hoje, né, de promoção, em razão de ser mulher, e com o senhor isso nunca aconteceu. Então, eu, em nome das mulheres, também agradeço. Muito obrigada pela sua entrevista. Em seu nome, permita-me cumprimentar todas elas, que além do trabalho externo, ainda fazem o trabalho interno em suas casas, dando conforto e carinho para os seus familiares. E nós que agradecemos o senhor. Desembargadora, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Maritza, mais uma vez aqui, hoje, com o nosso colega. E essa edição do Memórias do Poder Judiciário chega ao fim. A gente se encontra na próxima edição e você pode assistir essa e outras edições nas redes sociais que aparecem na tela. Até o nosso próximo encontro.